Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Quero dar continuação à campanha do Salmo 91, qual o Senhor me dava um tema, direitos e deveres do Salmo 91. Amém? O Senhor tem mais uma porção da sua palavra para mim e para a sua vida. Glória ao justo, a Ele a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio e a majestade. Há um salmo que diz assim: porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Espere no Senhor. O Senhor vai colocar um cântico novo nos seus lábios. Glória a Deus. Então, eu vou começar a partir do verso 7. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao filho do leão e a serpente. Pois que então encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Verso 7. Direitos e deveres do Salmo 91. O Senhor promete cumprir essa palavra na sua e na minha vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Há uma frase missionária cristã que diz assim: morra antes de morrer. Então, para aquele que nasceu de novo, como diz Jesus para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, um novo nascimento, uma metanoia, uma transformação na mente. É um novo modo de ver e de viver a vida. A frase é: morra antes de morrer. Porque Jesus disse que o melhor dessa vida é sair dela. Em outras palavras, Mateus capítulo 10. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que perder a sua vida, achá-la. O melhor dessa vida é sair dela. Aquele que perder a sua vida, achá-la. E aquele que achar a sua vida, perdê-la. Essa é a essência do Evangelho. É um sinal da sua conversão ou não. Morra antes de morrer. Quem não tomar sua cruz e não vem após mim não pode ser meu discípulo. Então é uma questão de discipulado. E o discipulado do Senhor é radical, completo e verdadeiro. Morra antes de morrer. Por que morra antes de morrer? Porque antes de você fechar esses olhos e descer a tampa fria, você tem que morrer para a sua própria natureza. O apóstolo Paulo, na mesma linha, no mesmo entendimento, porque é um mesmo Espírito, ele aconselha a igreja do Senhor a fazer, pois, morrer a vossa natureza. Então a nossa natureza ela tem que morrer, tem que sucumbir. E é um processo individual, particular de cada um. Morra antes de morrer. Porque se nós não morrermos, não fizermos a nossa natureza perecer,
Nós sabemos a força que ela tem, pecado. E ela passar a reinar e continuar a reinar a partir de Cristo, de maneira que a gente não faça, muitos não venham a fazer nenhum esforço para fazer a sua natureza morrer. Então essa outra morte, ela vai comprometer seriamente a tua salvação. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos. Graça, dom imerecido, favor imerecido. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, mas não significa que é de graça, que foi barata, ou coisas assim, coisa do tipo. Então Deus, ele quer que você morra antes de morrer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que eu disse isso? Porque aqui está falando de queda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. O pior das quedas. O pior das quedas para um cristão. O pior das quedas é ele cair da graça. O pior das quedas é ele cair em apostasia. O pior das quedas é essas duas quedas. Cair da graça, cair em apostasia. Gálatas capítulo 5, se eu não me engano. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. O que é cair da graça? Vou tentar explicar o que seria cair da graça. Gálatas. Capítulo 5, se eu não me engano. Gálatas capítulo 5 diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. O que o apóstolo está falando aqui no verso 4, da graça tendes caído. Os irmãos da Galácia, eles se converteram ao Evangelho de Jesus. E alguns judeus que pertenciam ao judaísmo, eles se infiltraram no meio das igrejas e eles estavam fazendo, muitos dos cristãos que se converteram, dos gentios que se converteram a Cristo, que se converteram ao Evangelho, ao cristianismo, eles estavam fazendo esses cristãos voltarem, ou melhor, abraçarem o judaísmo. Na cabeça desses judeus cristãos, judeus messiânicos, ou do judaísmo, a salvação pela graça era insuficiente, era necessário esses cristãos, esses novos convertidos, eles também abraçarem toda a lei, todos os preceitos do judaísmo, para aí então eles serem salvos. E o apóstolo Paulo, ele, quando fica sabendo disso, então ele escreve essa carta, corrigindo alguns erros e algumas heresias e alguns problemas que estavam se infiltrando ali. E um desses erros é esse, que eles estavam tentando fazer aquela igreja, aqueles irmãos voltarem, ou acrescentarem no culto deles preceitos do judaísmo. O apóstolo Paulo fala, se vocês voltarem para trás, porque isso é voltar para trás, vocês terão caído da graça. Então, o apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
E no capítulo 3 ele continua a exortação. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o apóstolo Paulo está tentando trazer o povo cristão novamente para o caminho, fazer eles entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é o judaísmo, não é o cristianismo, não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é as igrejas evangélicas. É Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O pior das quedas é a queda da graça. Quando você, cristão, genuíno, ali que busca a Deus, ama a Deus, serve a Deus, tem na pessoa de Jesus, seu Salvador e seu Senhor. Então você pega o sacrifício do Senhor Jesus e por algum motivo você joga isso para trás de você e você não aceita mais. Você é enganado pela serpente, seduzido pelas doutrinas de demônios. E aí você coloca no mesmo patamar de Cristo outras divindades, outras religiões. Então a Bíblia diz que você caiu da graça. E o que é a graça? A graça é a igreja? Não. A graça é Cristo. Jesus é a graça. O pior das quedas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O pior das quedas é o cair da graça. Porque pecado todo mundo tem. Todo mundo está sujeito a cair. Agora uma coisa é você cair da graça. Ou seja, colocar outras divindades no lugar de Cristo. Apostatar da fé. O pior das quedas é cair da graça. O pior das quedas é cair em apostasia. Cair no pecado, num erro, num problema, faz parte da caminhada. Todo mundo está sujeito. Filhinhos, não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado, fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Salmo 37. Salmo 37, verso 22. Ou melhor, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-te no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então quer dizer que essas quedas, está todo mundo sujeito. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. 1 João 8. Não é essa queda que é o pior das quedas. O pior das quedas é você cair da graça. É você, cristão, se desviar. Você que experimentou a graça de Deus, o Espírito Santo, as virtudes do Senhor, se desviar. Se desviar e procurar salvação em outras fontes que não tem. 1 João, é isso? 1 João, capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra do Senhor. João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se você disser que você não tem pecado, você está mentindo para você mesmo, e a verdade não está em você, porque você já nasceu no pecado. E diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido.
Então essa queda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Não está falando da queda do pecado, do erro, que todo mundo está sujeito. Levanta, continua a sua caminhada. Essa queda é o pior das quedas, que Deus ele vai te livrar. Direitos e deveres do Salmo 91, se você ficar firme com Deus, se você ter Jesus como seu refúgio, sua habitação, ter Ele como a sua verdade, Deus vai te livrar dessa queda. Que queda? Achar que existe outro caminho. Não existe outro caminho, só existe um caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. João 14,6. Não tem outro caminho, não tem outra fonte de salvação. Em Timóteo 2,5, Ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é a ponte, Ele é o mediador. Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é a água. Ele é o bispo das almas, o pastor das ovelhas, o sumo sacerdote. O pior das quedas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O pior da queda é você cair da graça. Gálatas capítulo 5, 4. Da graça tendes caído. Por quê? Porque estavam em Cristo. E aí eles abraçaram a ideia dos judaizantes. E acharam que o judaísmo ia ajudá-los nessa caminhada com Cristo. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fica firme com Cristo. Não é o catolicismo, não é as igrejas evangélicas, não é a mesa espírita, não é a umbanda, quimbanda, candomblé, o islamismo, o hinduísmo, enfim. Segundo as escrituras, a palavra de Deus, Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a graça. E aqui nós temos o mapa da mina, o caminho das pedras. Aqui nós temos aquele que vai nos conduzir à eternidade, dentro das escrituras. O pior das quedas, Salmo 91, 7. Deus vai te livrar de você cair da graça. Uma coisa é você cair na rocha, a rocha é Cristo. E outra coisa é você cair da rocha. Se você cair da rocha, um abismo vai levar a outro abismo. Se você cair na rocha, você está dentro de algo que, infelizmente, faz parte da nossa caminhada. Cair do homem, levantar é de Deus. A Bíblia fala em Provérbios para o ímpio não ficar espiando a habitação do justo, porque se o justo cair 7 vezes, o Senhor o levanta. Quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão, Senhor? Pedro disse para Jesus. E Jesus disse 70 vezes 7. Agora por isso você vai fazer do pecado um estilo de vida? Você vai fazer do pecado algo que não tem problema? Não, porque o salário do pecado é a morte. O pior das quedas, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Qual que é o pior das quedas? Você cair da graça. Jesus já não faz mais sentido, apostatou da fé. O pior das quedas é o cair da graça. Qual é a outra queda que é terrível? 1 Timóteo e 2 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, não é isso? Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tendo cauteridade da sua própria consciência. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A segunda pior queda, paralela com a primeira, é você cair em apostasia. O que é apostasia? É um esfriamento na sua fé. Você esfria na fé. E aí você se fica vulnerável à doutrina de demônios, de homens. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não vai cair em apostasia se você cumprir o seu contrato, direitos e deveres do Salmo 91, se você permanecer à sombra do Altíssimo, ouvindo a palavra de Deus. O que acontece é que a imunidade fica baixa quando você vai se afastando da palavra de Deus, da vontade de Deus.
E aí você fica aberto para ouvir pessoas que apostataram da fé, líderes que já apostataram da fé, doutrina de demônios. Eles apostataram da fé e são instrumentos do diabo para fazer outros apostatarem da fé. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espírito enganadores e doutrina de demônios. Sabe quando você ouve a palavra e dói? Dói. Se não dói em você, não sei nem o que falar se não dói em você. Eu sei que dói em mim, mas não é só em mim. Mas dói como? Quando Deus fala para você que você está errado. Aí dói. Porque ninguém quer estar errado. Alguns aceitam. Aceitam a correção, abaixam a cabeça. Aceitam. Outros não. Então esses que não aceitam, eles já cauterizaram a consciência. Já estão em estado de apostasia. Eles não aceitam mais a correção. Eles não aceitam mais a direção de Deus. Eles não aceitam mais o conselho de Deus. Mas tem aqueles que sentem, que dói, machuca, mas eles aceitam a correção, aceitam, eles se arrependem, pedem perdão e aceitam Deus recalcular a rota deles. Não é isso? Hebreus capítulo 12, verso 6. Verso 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplinas, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém? Então a correção ela dói, ela machuca, mas é porque o Senhor nos ama. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor vai te livrar do pior das quedas, a queda da graça, que é você abraçar outras fontes. Cisternas rotas, como diz Jeremias, que não há fontes. Foi o que o povo de Jerusalém fez. Deus, usando o profeta Jeremias, o Senhor ele denuncia o estado de apostasia do povo de Jerusalém, antes de serem destruídos pela Babilônia, por Nabucodonosor. Então ali o Senhor ele traz o profeta para repreender o povo. Vocês deixaram a fonte das águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não tem nada, que não tem água. Eles deixaram a fonte das águas vivas. E ali dá até vontade de chorar quando a gente lê aquele texto, porque a gente sente a dor, muitas das vezes, um pouco da dor do coração de Deus, de um povo ingrato. Deus deu as bênçãos e o povo virou as costas para o Senhor. Jeremias capítulo 3. A ingratidão é algo terrível. Jeremias capítulo 3. 3:19. Jeremias capítulo 3, verso 19. Jeremias 3:19 ou 2:19? Acho que é 2:19. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Dói, né? A gente lê, sente ali o Senhor triste, o Senhor abatido com o povo, com a ingratidão do povo. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor vai te livrar do pior das quedas, de você cair da graça.
A graça é Cristo, você abandonaram. Deus me mostrava um homem. E Deus me mostrava ele pegando Jesus Cristo e colocando para trás das costas. Eu não preciso mais de você. Você não me interessa mais. Isso é apostasia. Apostasia é um esfriamento. Apostasia é uma aversão às coisas de Deus. Esse é o pior das quedas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus vai te livrar de cair da graça. Deus vai te livrar de cair em apostasia. Mas você tem que cumprir a sua parte, porque está todo mundo sujeito. E quais as consequências de cair da graça e cair em apostasia? Ao homem, Hebreus 9, 27, está ordenado morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Segue-se as obras. Aí você morreu, caído da graça e morreu em apostasia. Você está indo para onde? O reino de Deus é conquistado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus ele vai, se você cumprir a tua parte nas escrituras, que são os seus deveres. Se você guardar a verdade, guardar a palavra, aceitar as correções, acertar Deus recalculando a sua rota, aceitar o puxão de orelha muitas das vezes, dói, machuca, mas é porque o Pai te ama. O Pai te ama, você é filho. Se você fosse bastardo, ele não estava nem aí para você. Você não quer obedecer, então fazer o quê? Mas você é filho, então se você é filho, ele te corrige, ele te exorta, ele te corrige, ele te consola, ele te aprova, ele te reprova, ele fala que você está certo ou que você está errado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, terra. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vemos o 1 Timóteo, agora vamos ler o 2 Timóteo, capítulo 4. O pior das quedas. O pior das quedas não é o pecado que você está sujeito. O pior das quedas é você cair da graça. Jesus já não faz mais sentido para você. O pior das quedas é você cair em apostasia. Perdeu completamente o sentido. Onde você vai parar desse jeito? O pior das quedas, cair da graça, cair em apostasia. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Julgar os vivos e os mortos. Na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina, sabe o que é sã doutrina? É a palavra, Gênesis e Apocalipse. A sã doutrina. Não suportaram, eles não suportam a verdade, eles não suportam em ouvir que estão errados. É isso que eu estou falando, porque dói tanto que a pessoa não quer ouvir. Mas é a palavra de Deus. Dói para todo mundo. Quem quer ouvir que está errado? Quem quer ouvir que está errado? Como diz um filósofo, em um debate, é melhor você sair com a verdade do que sair com a vitória. É melhor você sair com a verdade. Se a verdade significa que você perdeu, maravilha. É melhor você ser humilhado pela verdade do que exaltado pela mentira. Que pregues a palavra está a tempo e fora de tempo, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então as pessoas não querem mais a verdade, então elas vão buscar líderes que falam aquilo que elas querem ouvir. Doutrina de demônios, apostasia, apostataram da fé. Salmo de número 91. Direitos e deveres do Salmo de 91. Já estou terminando. Diz assim. Salmo 91, verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e branquel. Verdade. Verdade não é minha, eu não tenho verdade. A verdade é a palavra. Não tenho verdade. O que eu entendo como verdade é o que eu aprendi nas escrituras.
Verdades espirituais, estou dizendo. Que é um Deus, um mediador, um Senhor, um Salvador. Direitos e deveres do Salmo 91. A sua verdade é escudo e bronquel. Verdade. É melhor ser humilhado pela verdade do que exaltado pela mentira. Então as pessoas elas querem um líder que fala aquilo que elas querem ouvir. Elas querem um líder que não toque na ferida delas, que não fale dos pecados, dos erros, dos enganos, porque elas querem continuar. Mas aqui a Bíblia diz, a sua verdade é escudo e bronquel. Aceita a verdade do Senhor, mesmo que ela machuque, mesmo que ela doa. Mas o Senhor corrige a minha e a sua vida porque Ele é Pai e nós somos filhos, amém? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O pior das quedas não é o pecado que nós estamos sujeitos. E nós vamos ser responsabilizados por eles, pelos nossos erros, deslizes, defeitos. Mas a gente confessa, pede misericórdia e o Senhor perdoa. O pior das quedas é você, como diz lá em Gálatas 5,4, você cair da graça. O pior das quedas é como diz em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, é você cair em apostasia. Porque aí você pegou Jesus e jogou para trás das suas costas. E fala que não precisa mais dele. Você apostatou da fé. Uma frase que diz assim, errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Amém? Então, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Vou fechar com o Salmo novamente, 37, versos 23. Amém? Diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Não é desse tipo de queda, porque esse tipo de queda você está sujeito. Se você cair, Deus vai te sustentar. Verso 22, verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. São confirmados pelo Senhor. Um homem bom, os passos dele são confirmados pelo Senhor. E se cair, não ficará prostrado. Deus o sustém. Amém? Deus o sustém. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus ele vai te livrar do pior das quedas, cair da graça e cair em apostasia. E os pecados que eu e você estamos sujeitos, porque o cair do homem, o levantar de Deus, o Senhor nos purifica, o sangue dele tem poder, há poder no nome do sangue de Jesus, há poder, o Senhor te purifica, o Senhor te perdoa. Só não coloque ele para trás das suas costas, não se desvie do seu caminho, da sua palavra, da sua verdade. Vamos aceitar a palavra do Senhor, amém? Mesmo que doa, mesmo que machuque, mas é a palavra do Senhor. O Pai te ama, o Filho te ama e o Espírito Santo te ama. Glória a Deus e glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça a luz do seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus terra, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do Espírito Santo permaneça no seu, no meu, no nosso coração, hoje e para todos sempre. Amém. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai cair, não vai ser atingido, não vai cair da graça e não vai apostatar da fé, porque a sua verdade será teu escudo e branquela. Amém? Glória a Deus. Olha o Bem te vi cantando. Bem te vi, bem te vi. Diz que a mulher saiu, a amiga da minha esposa. Então ela saiu de casa nesse dia abatida, triste, oprimida, pelas dificuldades, pelos problemas que todo mundo tem. Então ela saiu batendo papo com Deus, abriu o coração, foi para o trabalho batendo papo com Deus. Não aguento mais, o Senhor não me vê, o Senhor não me enxerga, essa prova, essa luta, essa angústia, esse problema. E ela ali batendo papo com Deus, indo para o trabalho. E chegou no trabalho dela, ela estava ali conversando com Deus, abrindo o coração, lançando o fardo dela diante do Senhor.
Deus, o Senhor não me vê, Deus, o Senhor não me enxerga, Deus, por que o Senhor não resolve meus problemas? Por que o Senhor não me ajuda? Aí apareceu um Bem TV e começou a cantar. Bem TV, Bem TV, Bem TV, começou a cantar. Aí na hora que caiu a ficha, aí ela parou para pensar e conseguiu ver que Deus estava falando com ela, usando a vida de um Bem TV. E o que Deus estava falando para ela, através do Bem TV? Bem TV, e o Senhor está te vendo nessa luta, nessa angústia, nessa prova. E ali as lágrimas desceram, e ali Deus fortaleceu ela, abraçou ela e falou que estava com ela. Usando a natureza, usando um pássaro. É só a gente estar atento que Deus está falando, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.